Cultura do cuidado, gente. Importante em qualquer lugar que envolve relações humanas. E aí, no ambiente de trabalho, a necessidade é ainda mais urgente. Mas o que se tem feito para avançar nessa área? Quem vai responder para a gente é o Matheus. Muito boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo. Boa tarde, Verônica. Obrigado, primeiro, por conceder esse espaço para falar uma coisa tão importante, né? Sim. O que nós estamos fazendo para avançar, né? Já existe uma startup voltada para o cuidado emocional dos colaboradores. Aí eu falo em várias fases sensíveis da vida, a empresa se faz presente na vida desse colaborador, cuidando dele quando ele mais precisa. E aí, como é que é na prática, o Matheus, esse cuidado, né? Porque aqui no Espírito Santo, e agora eu vou um pouquinho além, talvez até em nível Brasil, né? A gente não percebe muito esse cuidado por parte das empresas. Por exemplo, quando um parente morre, quando ele perde um animal de estimação, quando ele está doente. Como é que é isso na prática? Bom, eu costumo dizer que inovação é sempre para melhorar alguma coisa existente, né? Uma coisa que é fato é que todo mundo trabalha, precisa trabalhar, e todo mundo passa por fases sensíveis na vida, como o luto. E as empresas ainda não sabem, pleno século XXI, era da tecnologia, não sabe como cuidar de um colaborador em luto, né? O que geralmente ela faz? Ela manda uma coroa de flores quando acontece, dá os 2 dias, né, concedidos por lei para ele, né, tirar essa licença, e quando ele retorna, o máximo que faz é dar um abraço, oferecer apoio, mas acaba aí. Só que o processo de luto, ele leva um tempo, né? Ele tem um tempo de estresse agudo ali que vai além desses primeiros dias. E o que as empresas estão fazendo nesse momento? Ela não sabe o que fazer, não sabe como cuidar dele, né? Os próprios colegas também, não Isso. só os chefes. Não, os colegas, a liderança, a empresa como figura de instituição não sabe como cuidar dele. Bom, agora ela pode contar com a FETIC. A FETIC ela veio justamente para cuidar desse colaborador nessa fase tão sensível da vida, e ela vai cuidar em nome da empresa, né? Então ele vai conseguir regular suas emoções ali e voltar um profissional muito melhor, né? E mais do que isso, vai voltar engajado, porque ele sabe que a empresa esteve do lado dele quando ele mais precisou. A gente está com o site aí da FETIC no ar, e aí no dia a dia é aquele cuidado não só do falar, né? Mas também de oferecer uma palavra amiga, de oferecer talvez algo palpável, seria isso? Só para explicar como que funciona, né? Toda fase sensível da vida obedece a um estresse agudo, né? Então a FETIC se faz presente durante todo esse momento. Quando acontece a morte, ela se faz presente através de elementos que simbolizam acolhimento. Depois ela vai ajudar ele a psicoeducar, a entender melhor os sentimentos que ele está vivenciando. E mais do que isso, ela também treina a liderança, a empresa, como lidar com esse colaborador. O que deve falar, o que não pode falar, o que é mito, o que de fato é verdade. Então a gente leva ali conhecimento para todo mundo, para a empresa, para o colaborador enlutado, para a liderança. Então a gente está democratizando ali uma forma de lidar melhor com essa fase tão sensível, né? Pois é, esses momentos complexos e essa tratativa, né, esse tratamento, posso colocar dessa forma, que vocês dão a esses colaboradores, pode gerar algo positivo para a empresa? Não, sem dúvidas. Geralmente, quando você passa por essa fase sensível, você faz algumas estratégias inconscientes de enfrentamento, e a mais positiva delas é encontrar suporte social. A empresa, sendo essa figura de suporte social, automaticamente ela vai gerar uma dívida de gratidão com o colaborador. E como que ele vai querer retribuir essa gratidão? Com resultado, com trabalho, facilmente vai diminuir turnover, ele não vai querer sair dessa empresa. Porque eu vou convidar cada um a pensar aqui, todo mundo que passou por uma fase sensível da vida, quando alguém esteve do lado dele nessa fase sensível, essa dívida de gratidão é quase que eterna. Então imagina simbolizar a empresa nesse momento. Ele vai ter essa dívida de gratidão que vai ser retribuída em forma de engajamento. E esse aí acaba sendo o futuro, né, Matheus, para a gente encerrar. Isso aí. O futuro do trabalho precisa ser mais saudável. As pessoas estão adoecendo. A gente precisa pensar desde já de formas de estar ao lado dessas pessoas em momentos difíceis para não piorar e transformar num problema de saúde mental, né? As empresas têm esse dever social e nós estamos aqui para oferecer essa ajuda para as empresas. Tá certo. Dá o site para a gente acompanhar, então, esse trabalho tão incrível. Tá, afetic.com.br. Também pode procurar a gente no Instagram, que é afetic.oficial. Certo, então, Matheus Medeiros, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e também por trazer essa novidade aqui para a gente, TV Revista. Eu que agradeço a todos vocês.